Grifo é XE argumenta por que você deve emular jogos. Não vi esse vídeo ainda, mas a discussão tem muito potencial. Se inscreve aqui no canal do Grifo XE. Não conhecia, né? 37 mil visualizações, 13 mil inscritos, vamos lá. A não ser que você tenha vivido debaixo de uma pedra nos últimos 20 anos, você sabe muito bem o que é um emulador. Mas você sabe como que eles funcionam? Depende. Isso não foi uma pergunta retórica. Eu também não sei. Emulação sempre foi muito popular na comunidade gamer. Tão popular que se você for no Google e pesquisar por qualquer... Inclusive, acho que nunca esteve tão popular quanto hoje em dia por conta desses portáteis chineses de emulação, por conta de celulares aí que rodam Android, ou quer dizer, celulares Android que tem emulador até de Switch, né? Play 2, Wii, enfim. console que existe Muito por aí, popular mesmo. junto com a palavra emulador, é meio que Vai ter, impossível você não achar um resultado. Você tem um programa que, na teoria, é capaz de rodar qualquer jogo de qualquer console que você quiser, em qualquer resolução que você quiser, com qualquer controle que você quiser, ou um vírus. A comunidade de emulação é incrível e é muito dedicada para continuar otimizando esses emuladores, para que eles possam rodar tanto o mais novo lançamento quanto o jogo do Pateta do Super Nintendo em 4K 60 FPS. E provavelmente dá pra imaginar que as empresas de jogos não gostam nem um pouco disso, né? Especialmente uma que começa com N. Pior de todas é a Nintendo, né? Com certeza. Eu Nintendo, ok? Se não fosse por eles, eu não teria as melhores experiências que eu já tive com videogames na minha vida. Todo o carinho e detalhe que eles botam nos jogos realmente fazem toda a diferença e justifica por que esses jogos são tão populares mundialmente. E eu discutindo sobre isso, a gente tem que saber separar aí duas coisas: a empresa das pessoas. E uma empresa é formada por pessoas. A empresa, ela quer lucro. Mas isso não quer dizer que as pessoas que trabalham ali, que são trabalhadores, e nesse caso muitas vezes compostos por programadores e artistas, não têm uma visão autoral, né? Por isso que existe um culto à personalidade do Shigeru Miyamoto muito grande desde que ele fez Mario. Porque foi uma visão muito autoral dele, junto com a equipe dele, desenvolvendo um jogo que revolucionou. E isso continua acontecendo hoje em dia. Você tem alguns desenvolvedores independentes, alguns dentro da indústria, por exemplo, o Kojima, da indústria mainstream, que são muito cultuados pela sua visão artística e de autoria. Então, assim, você tem a obrigação de odiar a Nintendo. Mas não quer dizer que as pessoas, trabalhadores, né, com visão de mundo, com, enfim, visão crítica e artística que trabalham ali, não devam ser admiradas, né, e apreciadas. E os seus jogos também feitos por essas pessoas também não devam ser. Muito embora o objetivo final ali desse jogo seja vender e dar lucro para a empresa, né. Então, assim, a gente saber separar essas duas coisas não tem problema nenhum. Você pode odiar a Nintendo e amar o novo lançamento dela, o último aí que foi o Tears of the Kingdom. Você pode odiar a Nintendo e continuar gostando muito de Mario, por exemplo. Você pode odiar a Sony, a PlayStation, que são empresas capitalistas e que querem lucro e que têm toda uma cultura de crunch na indústria dos jogos e continuar gostando do Last of Us, da história que é contada ali, enfim, da arte do jogo, das músicas, tudo aquilo ali que compõe aquela obra, né? Porque no final das contas, repito, essas obras todas, por mais que sejam, né, publicadas, distribuídas por empresas capitalistas, essas obras são feitas por pessoas. Então, né, vamos separar as coisas. Eu acho que a discussão moral ela pode acabar indo para esse lado aí mesmo. Enfim, vamos ver o que ele vai dizer no vídeo. Sempre vou querer apoiar os desenvolvedores desses jogos de qualquer forma que eu possa. Mas eu também odeio a Nintendo. Infelizmente, a Nintendo é conhecida por ser muito predatória no mercado de games e por serem ultra protetoras das suas marcas e direitos autorais. E especialmente aqui no Brasil, por terem as piores práticas possíveis contra a sua comunidade. Desde encerrar torneios de Super Smash Bros. Até ameaçar criadores de jogos feitos por fãs. E até fazendo youtubers deletarem seus vídeos envolvendo seus jogos. O que nesse caso é muito burro, né? Porque ela poderia, na verdade, era se aproveitar de tudo isso para ganhar mais dinheiro, né? Do ponto de vista capitalista e do lucro. Ela poderia se aproveitar dos youtubers, dos jogos feitos por fãs e perpetuar essa cultura, né? Mas não, enfim. A Nintendo adora puxar
o processinho. Inclusive, se esse vídeo for de base, vocês sabem muito bem quem foi. E nos últimos anos, a Nintendo vem lutando uma briga sem fim contra a emulação. Griff, eu na verdade acho que a Nintendo tá certa. Emular jogos é ruim. E deveria ser considerado crime também. Se você não gosta disso, você deveria ser preso também. Por mais que a Nintendo queira muito e reclame, ameace o processinho, eles não podem fazer nada sobre a existência desses briga emuladores, perdida, porque, não tem de como. acordo com a lei dos Estados Unidos, eles são 100% legais. Porque basicamente nada do código que está sendo usado ali nos emuladores é da Nintendo. O que faz bastante sentido, porque se eles usassem código da Nintendo, eles estariam quebrando direitos autorais. E daí os sites desses emuladores teriam caído faz tempo. Mas, mesmo se os emuladores são legais, do que adianta a gente ter um console, ou no nosso caso, um emulador, se a gente não tem nenhum jogo pra jogar nele? A gente não pode ficar só brincando no menu pra sempre, né? E é aí que as coisas ficam bem mais complicadas pros emuladores. Porque, tecnicamente, o único jeito de você legalmente conseguir os arquivos de um jogo pra jogar é se você tiver uma cópia e você pegar os arquivos desse jogo e botar no seu computador. E ainda não foi definido se isso é uma prática que é ilegal ou não, mas o público geral considera que não é infringir direitos autorais se você tá pegando uma cópia que é sua e botando no seu computador para uso pessoal. O problema real acontece porque quase ninguém faz isso. Emuladores servem basicamente para jogar jogos antigos de uma forma mais atualizada e acessível. O problema é que a maioria dos jogos que são emulados foram lançados entre 10 a 20 anos atrás. Eu acho que mais do que isso, mais do que você jogar, enfim, de uma forma mais acessível e, enfim, melhor, com melhores gráficos, melhores controles, hoje em dia existe uma discussão cultural até, social, a respeito dos emuladores e a função que eles têm de preservar tudo aquilo que foi criado. Esses jogos que foram criados aí há 30, 40, 20, 10 anos atrás, muitos deles se perderam. Ou muitos deles talvez já tivessem se perdido se não fosse emulação. Então a emulação tem esse papel muito importante de preservação de toda uma cultura. De toda uma cultura que conta uma história, né? Então, por isso que o mundo da emulação é tão fascinante. Mas é pirataria. Cara, é pirataria quem define que é uma quantidade de burocratas, né? Porque no final das contas é uma questão muito maior do que lei, né? Do que leis a serem seguidas, leis de países específicos e que empresas fazem lobbies para que existam essas leis. É uma questão muito mais de preservação mesmo, né? E de criação de uma comunidade, de perpetuação de uma cultura. E não são mais disponibilizados pela empresa que fez. Alguns exemplos incluem Zelda Twilight Princess, Super Mario Galaxy 2, Zelda Wind Waker, Metal Gear Solid 4, Demon's Souls, Red Dead Redemption, Shadow of the Colossus, enfim. Então, pra uma pessoa que quer jogar esses jogos de qualquer jeito, tem basicamente 3 opções. Usar um site tipo eBay pra comprar um jogo e um console que provavelmente vai vir todo capenga, todo amarelado, pagando valores estratosféricos só pra jogar um jogo, com exatamente 0 centavos indo diretamente pra empresa, ou rezar pra que a empresa, por livre e espontânea vontade, decida botar esse jogo na nova geração, via emulação ou um port. Ou pirataria. Não existe uma pessoa aqui no Brasil que nunca consumiu nenhum tipo de conteúdo pirata. Seja filme, série, música e até jogos. Eu não conheço nenhuma pessoa que tinha um jogo original de PS2 quando criança. Também tinha aquele porta-CD gigante com, sei lá, 30 jogos que só 5 funcionavam e o resto dava aquela tela vermelha do capeta que até hoje me dá medo. Afinal, a gente vive num país tropical. Ou seja, em que um jogo da Nintendo, por exemplo, pode custar entre 300 a 400 reais, que é quase um terço do salário mínimo. Sem falar que os consoles em si podem chegar ao dobro ou triplo desse valor, o que pode significar um aumento exagerado e exponencial do acúmulo de capital e a aproximação do inevitável esgotamento de recursos de matéria-prima e mão de obra especializada. Camarada Grifo, é isso aí. Mas, porra, 360 reais num jogo é sacanagem, né, não? Mas a distribuição ilegal desses jogos já levou a processos de 15 milhões de dólares. O que também é uma medida absurda. Isso aí não faz nem sentido, não é proporcional. Isso aí não é uma medida proporcional. Pra um maluco. A Nintendo não brinca com essa porra, não. Ó, rapaziada, eu não tô aqui pra debater a legalidade ou a moralidade da pirataria com... Não, a gente pode debater a moralidade, sim, com certeza. Argumentos, e a legalidade também. Estudo, até porque eu sou burro demais pra isso. Mas quanto mais eu penso sobre a pirataria na emulação de jogos, mais eu percebo que
por mais que, sim, seja 100% ilegal e moralmente confuso, é meio que impossível ignorar o fato de que a cultura de videogames, tanto aqui quanto lá fora, simplesmente não seria a mesma se a emulação não existisse. Muita gente, Exatamente. especialmente aqui no Brasil, teve o primeiro contato com videogames a partir da emulação, que abriu as portas para essas pessoas eventualmente virarem entusiastas de videogame, eventualmente trazendo discussões, hype e principalmente dinheiro pro mercado. E outra coisa, ninguém emula um jogo ou pirateia, um jogo por sacanagem, porque quer sacanear a empresa, porque a verdade é que se essas empresas oferecessem alternativas interessantes, baratas, para as pessoas, né, consumirem e comprarem seus jogos, as pessoas comprariam. Elas querem fazer parte da legalidade. Elas querem fazer parte daquela, enfim, cultura, não é nem cultura, mas daquele ecossistema de um determinado estúdio, de uma determinada empresa de forma oficial. Né? É interessante você fazer parte de um ecossistema da Sony ali, né? Jogando online, tendo toda a comunidade com jogos originais. Mesma coisa para Nintendo, mesma coisa para Microsoft. Quem não faz parte desse ecossistema não é porque não quer, é porque não pode. E você privar uma pessoa de ter acesso a um objeto de cultura, a um objeto de arte, por conta de dinheiro, por conta de, enfim, barreiras criadas ali por essas empresas, porque emulação enfim, é ilegal, é pirataria, isso eu acho antiético. Esse debate moral que a gente tem que fazer, né? O consumo de torrents no Brasil, ele diminuiu muito depois que começou a ter alternativas baratas de streaming. E à medida em que esses streamers começam a encarecer e se diversificar, e você acaba tendo que assinar 5 streamings diferentes para poder ter acesso ao que você quer assistir, o acesso a download, né, as pessoas, a quantidade de pessoas que baixam, né, torrent aumenta, né, porque esse acesso está sendo ali restringido mais uma vez. A mesma coisa acontece com os jogos. Esse debate moral que tem que ser feito. Mercado de games. Se não fosse pela emulação, quantos desses jogos antigos continuariam relevantes por tanto tempo depois de lançarem? Exatamente. Quantas pessoas continuariam falando, jogando e criando conteúdo sobre Ocarina of Time, Super Mario 64, Pokémon Emerald ou Symphony of the Night? Jogos como Demon's Souls e Red Dead Redemption teriam sido simplesmente esquecidos se não fosse pela comunidade do RPCS3 preservando esses jogos. Se não fosse pela emulação, não existiriam os mods de tradução, que foram feitos para tantos jogos que nunca sequer teriam chances de serem traduzidos para português. Isso, além da preservação, os jogos, a emulação ainda tem esse papel importante da acessibilidade. A gente tem que se lembrar que tradução, dublagem, né, mesmo feitas por fãs, elas são uma forma de tornar esses jogos mais acessíveis. Acessíveis para quem? Para as pessoas que não sabem ler japonês, para as pessoas que não sabem ler inglês, que não entendem um outro idioma que não seja o português. E trazer isso para as pessoas é você dar acesso a mais gente a essa peça de cultura, mais uma vez. Então é por isso que existe todo um debate complexo, mas a gente tem que ir muito mais pro lado ali do acesso à cultura, da preservação de uma cultura, da preservação dos jogos como objeto de arte, como objeto cultural, do que por esse lado de a empresa não está perdendo dinheiro, tá? Você vier com esse debate que mas a empresa perde dinheiro, você tem que dar dinheiro para a empresa, é por isso que ela não lança X, Y jogos. Não, ela não está perdendo dinheiro. É um mercado muito lucrativo, eles ganham muito dinheiro e eles deveriam há muito tempo já tá dando acesso a isso, sabe? Só que não é do interesse deles, porque isso não dá tanto lucro quanto eles querem. Ou de sequer serem lançados fora do Japão, tipo Mother 3 e Trials of Mana. A exato. maioria de vocês nem sabe que jogos são esses. É por causa da emulação que existem os randomizers e os outros mods de Super Mario 64 que e é Ocarina of legal. Time, as Exato. Nuzlocke de Pokémon e o Pokémon MMO, que é literalmente o maior e mais ambicioso projeto da comunidade de Pokémon. É por causa da emulação que existem tantos projetos feitos por fãs que visam basicamente remasterizar esses jogos, com novas texturas, elementos de gameplay. É por causa da emulação que tantos desses jogos antigos são trazidos de volta à vida. E isso deveria ter um valor enorme para essas empresas. É claro que são elas que são donas desses jogos e são elas que têm direito de fazer o que bem entenderem com as propriedades delas, independente se elas estão disponíveis ou não, mas a triste verdade é que as empresas preferem que esses jogos fiquem num limbo
e fiquem nessa escassez, justamente para gerar hype e demanda para eles poderem relançar os mesmos jogos em toda nova geração. O exemplo mais recente e mais descarado disso foi a coleção de jogos 3D do Mario, que a Nintendo lançou por R$300, que incluía, assim, 3 dos melhores jogos do Mario já feitos, só que emulados de um jeito podre, e pra piorar só tava disponível até março do ano passado. Cara, isso aí E eu comprei essa absurdo. porra porque eu sou um otário. E a Nintendo ainda faz com que a gente tenha que pagar um serviço de inscrição pra continuar jogando jogos clássicos, emulados de uma forma pior do que já tá disponível pela comunidade. E ela simplesmente matou a eShop do Wii U e do 3DS, o que iria remover milhares de jogos da face da Terra se não fosse pela comunidade querer realmente preservar esses jogos. Exatamente. A Nintendo simplesmente não entende que enquanto eles não oferecerem uma alternativa mais prática, acessível e segura para oficialmente emular e preservar seus jogos das gerações passadas, para que eles sejam valorizados da forma que eles devem ser, eles nunca vão bater de frente com a emulação feita pela comunidade e principalmente contra a pirataria. Não importa quantas vezes essas empresas grandes derrubarem sites de ROMs, processarem emuladores feitos pela comunidade, as pessoas vão achar um jeito de fazerem o que querem e essas práticas tóxicas só vai distanciá-los mais ainda. O que é triste, porque isso tudo dificulta muito para quem realmente estaria disposto a pagar um preço aceitável para jogar e apreciar esses jogos das gerações passadas de uma forma atualizada e acessível, e de uma forma que esteja diretamente apoiando a empresa que fez esses jogos. E é por isso que eu acho que você deve emular jogos. Para que essas empresas percebam que se elas não querem dar o devido valor que esses jogos merecem, a gente vai. Mas enfim, o que você acha? Você acha que emulação é realmente uma prática que deveria ser aceitada por todas as empresas? Será que realmente tem alguma solução que as empresas podem fazer para combater a pirataria na emulação? Ou, sei lá, será que as empresas vão continuar nessa guerra infinita até algum dos lados dizer chega? De qualquer forma, eu ainda acho que emulação é uma parada muito importante e eu acho que você deveria considerar emular algum jogo antigo que alguma pessoa já te recomendou, porque sem isso a gente provavelmente não iria querer jogar esse jogo de qualquer jeito. Se você curtiu esse vídeo, considera dar um like e se inscrever, porque, pô, você já tá aqui, né? Então, bom vídeo, é isso aí, me inscrevi e gostei, cara. É essa a discussão mesmo, tá certo. Vamos continuar aí. Camarada Grifo, é nóis.